Então, pessoal, vamos à segunda parte aqui da aula sobre história de Cabo Frio, falando agora do período de 1700 a 1900, tá? Eu coloco numa média assim, às vezes eu vou puxar um aninho aqui a mais a menos, mas não esquenta para isso não. Aqui eu estou colocando o período que a gente está. A maioria do que eu vou trabalhar aqui está dentro desse período, beleza? Então dá uma olhada aqui. Quando eu falo 1700, já estou me referindo aqui ao início do século XVIII, que na verdade começa em 1701, né? Mas vamos usar o bom senso, vocês entenderam. Vamos lá. No início do século XVIII, o que aconteceu ali em Cabo Frio? Algumas coisas, né? O Forte São Mateus, ele foi guarnecido e reformado, tá? Reformado não, desculpa, rearmado. De certa maneira, reformado também, né? Tipo assim, deram uma moral lá, tava precisando de armamento, de uma mudança ali, uma mudança aqui. Então eles fizeram isso, o governo fez isso, tá no Forte São Mateus, em Cabo Frio. E também a defesa da capitania ali, no geral, da região, foi reforçada, recebendo 1/3 de infantaria e mais um regimento de cavalaria. Tá legal, pessoal? Recebeu ali, digamos assim, militares para reforçar a segurança na região. Show? Nessa época, a essa época, eram mais ou menos ali, eram cerca de, deixa eu só arrastar aqui, isso aqui para cá, eram cerca de 1.500 habitantes, tá legal? Mais ou menos 1.500 habitantes e mais, né, somado às 350 casas que tinham ali na região. É uma média, só para você saber, ok? Também ocorreu nessa época a ampliação da igreja, que chamavam ali de Nossa Senhora da Assunção, tá legal? Também a construção da capela de Nossa Senhora da Guia e também a construção da igreja de São Benedito, tá legal? Nessa época aí, início do século XVIII, a agricultura estava, digamos assim, estava boa ali, estava crescente na região também. Então é importante para a gente falar sobre as principais atividades ali, principais colheitas na área ali de Cabo Frio, que eram os legumes, o anil, a cochonilha, a mandioca, feijão, cana-de-açúcar, milho, dentre outros, tá legal? Quando eu coloco reticências assim, quer dizer que tem mais coisas, você deve complementar na leitura, beleza? Vamos lá. Extração de sal. Mesmo com o estanque do sal, aquele lance que Portugal falou, a coroa falou, ó, sal é nosso, ninguém mexe nisso, tá? Só nós que temos o controle sobre o sal, o monopólio, né, como eu falei para vocês. Mesmo com o estanque, ainda se produzia de modo, digamos assim, clandestino, tá legal? Tinha essa extração também. Claro que não naquela cara de pau assim, não tão um pouquinho reduzida, porque senão ia dar ruim para quem estivesse extraindo, beleza? Mas continuando. Já em 1728, um rapaz chamado João de Almeida construiu uma armação de baleias em Búzios. Búzios nessa época aqui, 1728, não era emancipado, tá? Não era separado de Cabo Frio. Só em 95, beleza? Só em 1995, ou seja, um tempão depois que vai ocorrer essa separação. E quando eu falo assim, Búzios, ou falo outro nome, não significa que seja exatamente aquele nome à época, tá? Significa que é hoje onde se localiza, beleza? Ou seja, lá na região onde é Búzios hoje, construiu, né, o João de Almeida construiu a armação de baleias, beleza? Continuando. Posteriormente, um rapazinho chamado Brás Pina, ele ampliou a armação de baleias. Ele melhorou, né, deu uma ampliada ali, uma melhorada no que João de Almeida fez, beleza? E esse mesmo Brás Pina, ele fundou a capela de Nossa Senhora de Santana, tá legal? De Santana. Isso já em 1940, um tempinho depois de ampliar a armação de baleias, beleza? Ou seja, ele ampliou a armação e ele fundou essa capela aqui, Nossa Senhora de Santana, em 1940. É importante gravar isso, beleza? Vamos lá. Já em 1749, a gente está quase encerrando aqui esses anos 1700, que não ocorreram eventos que, digamos assim, a banca trouxe como referência ali, mas é bom complementar com o que você puder, mas trouxe os principais, tá?
Em 1749, a capitania de Cabo Frio incorporou a capitania do Rio de Janeiro, tá? A região ali de Cabo Frio acabou se tornando pertencente à capitania do Rio de Janeiro, ok? Isso daqui tá tendo no texto que a banca mesmo trouxe aí pra gente, beleza? Eu tirei exatamente o que a banca escreveu, né? A banca escreveu ali, o que a banca compilou e colocou no material dela. Eu recortei e trouxe aqui pra vocês, com esses exatos termos, tá legal? Só abreviei aqui o RJ. Ok, já em 1759, isso daqui tá mais atrelado até a história do Brasil, mas como está no texto, também trouxe pra vocês, tá? Marquês de Pombal expulsou os jesuítas. Vocês lembram dos jesuítas, né? Companhia de Jesus, o pessoal que estava aqui para, digamos, difundir o cristianismo e catequizar os índios, enfim. Marquês de Pombal, esse camaradinho aqui, ele expulsou os jesuítas, tá? Tá bem relacionado isso aqui com a história do Brasil. Só trouxe porque tava lá, vai que, né? Beleza. Já em 1800, agora passando, né, para o século XIX, começa 1801, teve alguns eventos no início do século XIX, ok? E os principais foram os seguintes: a vinda da família imperial, a família de Portugal lá, ao Brasil. É legal por quê? Porque Napoleão Bonaparte estava tocando zarado lá na Europa, o pessoal fugiu para cá, tá legal? O Brasil logo foi elevado, passou, deixou de ser colônia, abre aspas, deixou de ser colônia, e foi elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves. Por quê? Digamos que a família real ali, a família portuguesa, os caras que mandavam, eles achavam meio feio, né, ficar numa colônia. Então eles elevaram, né, deram esse status a mais ao Brasil, que seria Reino Unido de Portugal e Algarves. Show? Também ocorreu nessa época a abertura dos portos às nações amigas, beleza? Comércio, essas coisas assim. Tô só citando esse daqui, mais história do Brasil, ok? E, inclusive, isso é atrelado a Cabo Frio, né? Porque Cabo Frio tem abertura para o mar, então tô citando para vocês. Independência do país, tá? Independência ou morte, como todo mundo sabe. E não necessariamente aqui numa ordem cronológica, eu coloquei que também ocorreu o fim do estanque do sal. Beleza? Se eu não me engano, eu até esqueci de colocar aqui, mas foi em 1801. Observe que alguns eventos aqui acima aconteceram depois, tá? Mas em 1801 ocorreu o fim do estanque do sal. Aquele camarada que a gente já conversou na primeira parte da aula de história, que a coroa portuguesa tinha um monopólio sobre a produção e extração de sal. E falou, não, deixa isso para lá, deixa produzir agora, deixa ficar mais à vontade. E o que isso provocou? Provocou a retomada da atividade salineira, obviamente, né? Criação de novas salinas, ou seja, novos locais de extração de sal, inclusive usando ali de novas técnicas, tá? Não só as técnicas que já eram antigas, já eram batidas. Novas técnicas também foram usadas, passaram a ser usadas na extração de sal. E também provocou os portugueses, né, a migrarem para essa região. Portugueses migrando para a região. Mas por quê? Porque eles queriam conhecer Cabo Frio? Não. Eles estavam no interesse do sal, tá? Interesse no sal, interesse na grana da parada ali. Show de bola? Já em 1830, pulei um pouquinho, o engenheiro major Henrique Bellegarde, a mando do Império, tá? Botei mando do Império. A mando do Império, ele, digamos assim, que fez ali, elaborou o primeiro plano de urbanização da cidade, tá? Da cidade de Cabo Frio, ok? E também construiu a Casa de Charitas e o farol na ilha de Cabo Frio, ok? Tem uma reticências aqui. Por quê? Porque ele construiu mais e mais coisas. Mas eu coloquei aqui o que eu achei mais importante pra gente gravar, tá legal? Mas construiu mais do que isso, beleza? Vou dar uma apagadinha aqui no quadro rapidinho.
e a gente continua só um instantinho. Dando continuidade aqui, pessoal, o que acontece? Em 1847, houve a visita de Dom Pedro à cidade de Cabo Frio, tá legal? O cara que mandava na parada toda foi dar um rolê lá em Cabo Frio. E o que ele fez? A principal coisa que ele fez lá, né, que marcou, ele doou, né, abre aspas aí, doou dinheiro, né, cifrãozinho aqui, dinheiro, e esse dinheiro ele serviu para a construção da cobertura da fonte do Itajuru, ok? E também serviu para a manutenção da casa de Charitas, inclusive com a instalação, né, a criação de uma enfermaria. E essa enfermaria ela teve grande utilidade posteriormente. Acho que até talvez sem querer, mas teve grande utilidade. Qual foi essa utilidade? A utilização, né, para cuidar dos doentes e vítimas da febre amarela e varíola, tá? Que foram epidemias ali posteriores à construção, à instalação da enfermaria ali, tá? Então nessa região, digamos que foi uma referência, um local em que tinha uma certa estrutura para cuidar dessas pessoas. Show de bola? Continuando. Sobre os escravos aqui nessa época. Os escravos estavam se tornando cada vez mais comum. Os escravos, não que não fosse comum, né? Os escravos fazerem rebeliões, fugas, assassinato de feitores, né? Matar ali os caras que estavam tomando conta deles, estavam dominando eles. E formação de quilombos, tá? Formação de quilombos. Acho que quilombos todo mundo sabe o que é, né? Tipo assim, os caras fogem e aí eles criam tipo uma aldeia ali pra eles ficarem refugiados ali, beleza? Mais ou menos essa ideia, basicamente. Continuando. E nesse contexto aqui, nessa época também, teve a proibição do tráfico de escravos. Inclusive quem fez isso ali foi a Inglaterra, tá? Porque não estava sendo mais lucrativo, enfim. Então a Inglaterra meio que proibiu o tráfico de escravos no Atlântico inteiro. Lembra disso daí da aula de história, né? E o que acontece? Relacionando aqui a Cabo Frio, é a seguinte questão. As praias do Peró, que hoje é em Cabo Frio mesmo, José Gonçalves e da Rasa, que são localizadas em Búzios, mas tudo fazia parte ali, né? Estava no mesmo bolo de Cabo Frio. Elas serviam para desembarque clandestino. Quando eu digo assim clandestino, é porque hoje a gente tem uma visão diferente do escravismo, enfim. Obviamente. Mas clandestino eu quero dizer escondido na Marinha Inglesa, tá? Só que o que aconteceu? A Marinha Inglesa veio para essa região, inclusive com fuzileiros navais, e meio que deu uma tomada assim de conta, tá? Apreendeu os navios negreiros que estavam ali na região, tá legal? Alguns passaram, outros não, beleza? Ou seja, a presença da Marinha Inglesa na Praia do Peró, na Praia da Rasa, José Gonçalves, enfim, em Cabo Frio, teve essa presença, devido a Portugal não estar respeitando essa questão da proibição do tráfico de escravos. Show de bola? Continuando. Já em 1892, houve a criação da vila de SPA. SPA é São Pedro da Aldeia. Tá legal? Para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, né? Se você viu aula de geografia aí, você sabe. Que é uma cidade vizinha ali a Cabo Frio, São Pedro da Aldeia. Eu coloquei SPA para ficar mais curto, ok? E o que ocorreu com essa criação da vila? Ela foi desmembrada de Cabo Frio, beleza? Essa parte aqui, essa vila, ok. E também a gente pode citar outro fato importante dessa época, a criação do distrito de Araçá, é legal? Araçá. Que posteriormente, acho que tem até um acentinho aqui. Araçá tem um acento agudo aqui, tá? Posteriormente, ele se tornou, mudou somente a nomenclatura, tá? A nomenclatura passou a ser Campos Novos, já em 1938. Que depois mudou o nome novamente, o pessoal gosta de mudar nome, né? Para Tamoios, tá? Em 1943. Então, Araçá, Campos Novos, Tamoios, a gente só vai mudando o nome, digamos assim, tá legal? Pode até abranger um pouco mais de espaço, um pouco menos, mas a ideia foi
a mesma ali. Houve a mudança mesmo de nomenclatura, beleza? Show de bola. Outras ações da época, pra gente encerrar legal aqui, beleza? Vamos lá. Outras coisas que aconteceram que são importantes pra gente. A construção da caixa d'água no Morro da Guia, beleza? Que melhorou o abastecimento de água na região, na cidade, enfim. A construção da ponte de ferro, que ligou a Restinga ao Parque Continental, beleza? E também a desobstrução da Boca da Barra, que teve a finalidade, né, que teve o fim de escoar a produção de sal. Show de bola? Então a gente encerra por aqui essa partezinha, né, da história de Cabo Frio, de 1700 a 1900, mais ou menos ali. Sugiro que você dê uma complementada, dê uma lida, mas tudo que você viu aqui na aula vai te ajudar bastante a quando você pegar o material e ler, você ter um norte, ter uma direção, beleza? Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, para o canal crescer ainda mais e eu continuar, né? Se bem que eu vou continuar mesmo assim, a trazer conteúdo de qualidade para vocês, mas dar aquela força, né? Aquele impulso para continuar trazendo um material de qualidade para vocês e compartilhe com os amigos também, que eu tenho certeza que muita gente está precisando de conteúdo, de aprender, seja história de município, geografia, informática, matemática, enfim, de estar estudando, valeu? Um forte abraço, fiquem com Deus, valeu!